Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do trabalho de João Maurício Braz, Textos sem Ensaio. A insanidade do progressismo liberal e do wokismo da esquerda pós-moderna. Pois bem, meus amigos, este trabalho que eu tenho aqui, que eu mostro aqui para os meus amigos, é de facto um trabalho importantíssimo e devo de dizer que é um dos primeiros autores em Portugal a focar este problema. O problema da nova esquerda, o problema do chamado progressismo liberal, que também pode ser denominado pelo fenómeno woke, o wokismo ou wokeness em inglês, e que tem sido, de facto, um fenómeno que tem varrido, digamos assim, as sociedades ocidentais, portanto, principalmente a sociedade norte-americana e também a sociedade europeia, de certa forma. E este autor faz aqui um trabalho, como eu disse, admirável, porque não há praticamente autores em Portugal que façam isso. Portanto, nós temos muita gente a falar deste fenómeno. Tivemos dois grandes livros que eu fiz a apresentação no canal, o livro de Jean-François Bernstein, A Religião Woke, e o último livro de John McWhorter, que também fiz a apresentação no canal, Racismo Woke, que está também no canal. Os meus amigos podem procurar e ver o resumo dos livros. Mas este trabalho aqui é um trabalho de facto muito interessante. João Maurício Braz, que é um filósofo e também escritor, e que já tinha escrito algumas obras interessantes, como Os Democratas que Destruíram a Democracia, que eu tenho aqui, eu penso que este seja o livro, um dos livros, eu agora não tenho aqui a mão, mas este autor tem de facto tocado neste assunto, um assunto importantíssimo, um fenómeno que tem varrido as sociedades ocidentais. E este trabalho, como eu disse, é um trabalho extremamente importante, principalmente para todos aqueles que se interessam no estudo deste fenómeno, todos aqueles que fazem análises sobre as cosmovisões, em termos de filosofia pós-moderna, em termos, digamos assim, de tentar compreender o mundo à nossa volta, e principalmente esta deriva que começa na segunda metade do século XX e que vai ter o seu expoente, digamos assim, no entrar do século XXI, principalmente a partir de 2010, esta explosão do woke, da ideologia woke, que agora de 2, 3 anos para cá tem vindo a enfraquecer, tem vindo a perder força, principalmente nos Estados Unidos. Começa-se a ver, portanto, este fenómeno abrandar, digamos assim, nas empresas. Por exemplo, há muitas empresas que já não estão muito contentes com esta situação, que estão a perder bastante dinheiro, não é, digamos assim, e que estão a dar alguns passos atrás em relação a esta ideologia que vem de trás, que tem a sua explosão nos anos 60, principalmente nos campos universitários e com o Maio 68 em França, e que depois se vai, digamos assim, se vai aperfeiçoar com novos e novas ideólogos que vão surgir nos Estados Unidos, e como tivemos alguns exemplos nos vídeos que fiz, não é, de Jean-François Bernstein e de John McWhorter, vamos agora analisar por um autor português, Textos sem Ensaio. E, meus amigos, antes de entrarmos no vivo do sujeito, digamos assim, eu devo de dizer que esta nova esquerda, esta nova ideologia que se afastou do marxismo original, se afastou das suas bandeiras antigas, como o proletariado, como o operário, a defesa do trabalhador, todas essas visões que vêm do comunismo e do marxismo original, não é?
e que abraçou as causas minoritárias, as chamadas causas das minorias, e que teve uma evolução cada vez mais extremista, digamos assim, ao ponto de hoje se transformar numa verdadeira loucura patológica, e eu chamaria mesmo uma doença psicopata, ao ponto de alguns indivíduos se identificarem com objetos, se identificarem com animais, se identificarem com a própria natureza, enfim, delírios completamente fora de controlo. Ou seja, nós estamos numa fase do chamado pós-humano, estamos a ultrapassar todas as barreiras possíveis, não há já princípios nem valores que possam abrandar esta visão. Para esta visão, praticamente podemos dizer que vale tudo, não é? Vale todas as loucuras possíveis, e é um pouco isso que João Maurício Braz, no seu trabalho, nos fala. Então podemos mesmo dizer que esta doença psicopata da extrema-esquerda, esse wokismo, que tem uma base bastante forte no chamado progressismo liberal, portanto, é um género de um progressismo completamente liberal no campo das ideias. Aqui não estamos a falar no campo económico, estamos aqui focados no campo das ideias, e podemos dizer que é um transtorno da personalidade, um comportamento caracterizado pela alienação dos padrões e pelas normas, digamos assim, principalmente muitas vezes desrespeitando padrões e valores que sempre foram os padrões e valores da nossa civilização, não é? A nossa civilização ocidental. Então temos aqui, antes de abordarmos e entrarmos no livro, no trabalho de João Maurício Braz, temos aqui uma dialética maniqueísta. E porquê que eu estou a dizer isso? Uma dialética maniqueísta entre dois, digamos assim, conceitos: opressores e oprimidos. Esta é a visão de base que vai servir toda esta parnafália, digamos assim, deste wokismo liberal progressivo, e que vai criar as raízes digamos assim, todas as loucuras que vão sair desta visão. E muito bem, como diz João Maurício Braz, o chamado progressismo liberal está na base desta visão, e podemos dizer mesmo que isto acaba por ser uma doença mental. Uma doença mental que vai atingir vários níveis, que vai atingir várias margens da sociedade, as chamadas margens da sociedade, que vão deixar de estar nas margens e vão ocupar o centro, não é? Um pouco como nos diz o filósofo francês Michel Onfray, que nos fala muito sobre essa situação. Portanto, que esta nova esquerda, que tem as suas raízes no estruturalismo, e quando o estruturalismo chega ao seu fim, quando os autores do estruturalismo começam, aos poucos, uns vão morrendo, outros vão desaparecendo, depois aparecem os chamados pós-estruturalistas, sempre falando na filosofia francesa, da French Theory. Estes pós-estruturalistas vão criar as bases, com base no estruturalismo, a ideia de que não existe um centro, mas sim existem várias partes que compõem um todo dentro de uma estrutura, e é a partir dessa visão que vão surgir todas as interpretações, também com algumas visões de Michel Foucault e da teoria do poder, não é? Do discurso do poder, e alguns outros fenómenos, todos eles ao mesmo tempo vão criar a alienação que vai dar origem, mais tarde nos Estados Unidos da América, nos centros universitários, vai dar origem a toda esta loucura, e é exatamente isso que João Maurício Braz nos fala nos textos sem Alzheimer, com esta loucura que está a tomar conta das sociedades ocidentais. Então,
temos que também entender que a maior parte das vítimas desta loucura são principalmente os jovens universitários, que já vêm um pouco formatados do ensino secundário e que entram nas faculdades e nas universidades já prontos para receber o resto da formatação, não é? Para serem completamente formatados e para terem esta nova visão do opressor oprimido, oprimido opressor, e é com base nesta visão que vai surgir esta nova esquerda, estes progressistas liberais, ou estes wokistas, que vão ver o mundo completamente ao contrário. Eles vão dizer que o bem é o mal e o mal é o bem. Eles vão dizer que são os oprimidos, defensores dos justos, os justiceiros sociais da justiça, e que vão ser os portadores da nova justiça, não é? A nova causa que eles vão defender, tudo isso que vai dar origem também à teoria crítica da raça e todas essas coisas que nós vamos ver. E tudo isto se opõe ao homem, o homem do século XIX e do século XX, que era chamado o homem educado, o gentleman, o cavalheiro, que até, digamos assim, até acabar a primeira parte do século XX, as nossas sociedades, que eram compostas por esta visão, em que os homens eram cavalheiros, nós tratávamos os professores por senhor professor, nós tratávamos senhor doutor, senhor polícia, senhor... Nós tínhamos uma maneira de... uma educação, nós, quer dizer, as pessoas que viveram nesse tempo, não é? Até a primeira parte do século XX, tinham uma visão do mundo que era completamente oposta a estes novos revolucionários, estes novos atores que agora vão pôr o mundo de cabeça para baixo. E é exatamente isso, depois desta pequena introdução, que nos vai falar João Maurício Braz. Mais uma vez, parabéns, o trabalho está aqui. Eu aconselho a compra do trabalho, portanto, um trabalho muito interessante para quem quer estudar a fundo estes fenómenos, digamos assim, estas loucuras patológicas que hoje têm vindo a tomar conta das sociedades ocidentais, muito por culpa também do politicamente correto no meio político, que abre asas para esta gente, que tudo desculpa, tudo tem medo, principalmente uma certa falsa direita, uma certa direita que é muitas vezes chamada a direita fofinha, que é completamente mergulhada no politicamente correto e que abre os braços para todas essas loucuras. Nós sabemos que a esquerda já faz isso, não é? Mas esta direita também, com o medo, sempre o medo de que aquilo que a esquerda vai pensar dela, então, com este politicamente correto, abre o espaço para todos esses desvaneios, ao ponto de ver políticos a serem agredidos no sentido desses grupos que defendem o clima, não é? Serem agredidos com tinta e com ovos e por aí fora, e até pedirem desculpa. Depois de serem agredidos ainda pedem desculpa, não é? Ou seja, toda essa direita fofinha que se ajoelha completamente perante estas visões, é tudo isto que nós vamos falar aqui no livro. E a primeira pergunta na página 13, agora indo ao trabalho de João Maurício Braz, a primeira pergunta é: o que aconteceu ao Ocidente? Ponto de interrogação. O que é que sucedeu ao nosso bom e velho Ocidente para as coisas estarem assim? Uma pergunta proibida, mas temos que fazê-la, nos diz João Maurício Braz. Portanto, isto nos remete para a resposta. E a resposta não pode ser outra do que o grande acontecimento do século XXI, ou seja, a ascensão fulminante do idiota, nos diz João Maurício Braz. A ascensão do idiota que vai tomar conta das instituições. A partir de agora vamos celebrar a idiotice, vamos celebrar a decadência, vamos celebrar, portanto, todas as loucuras possíveis em nome da democracia e em nome da liberdade e em nome do progresso. E
É exatamente isso. O progressismo liberal é exatamente isto. É esta exaltação, esta celebração da decadência em todos os níveis. Então, o progressismo, ou o que Philippe Murer chamou de o Império do Bem. A partir de agora existe o Império do Bem e existe o Império do Mal. Um pouco a imagem dos filmes de ficção científica do cinema, não é? Muito conhecidos, como por exemplo A Guerra da Estrela, em que nós temos o Império do Bem, que são esses defensores oprimidos contra os opressores, o Império do Mal. E quem são esses, o Império do Mal? São todos aqueles que se opõem a esta visão, não é? Ou seja, a partir de agora, se tu não és um liberal progressista, se tu não és um woke, se tu não és um socialista dos novos tempos, desta nova esquerda, então tu és um extremista, tu és todos os ismos que nós conhecemos e tu passas a fazer parte daquilo que, mais uma vez eu digo, daquilo que Philippe Murer designou de um império do mal. Ou seja, o discurso do bem contra os mausãos, que são os extremistas. E quem são os extremistas? É o povo, é as pessoas que não concordam com isto, é as pessoas normais, não é? Que vão para o trabalho, que têm famílias, que educam os filhos, pessoas que não entendem como é que pode existir essas loucuras vindo de pequenas minorias que se instalaram nas universidades e depois vão formando quadros. Estes quadros saem das universidades, vão para a comunicação social, vão para as televisões, vão para as redações, vão para várias áreas, como o direito, como a administração, como a economia, como a comunicação social, como já vimos, enfim, e vão tomando conta, não é? Porque costuma-se dizer que a escola de hoje vai formar aqueles que vão nos dirigir amanhã, não é? Também uma frase assim bem conhecida, e é isto que está a acontecer. Pondo quadros completamente wokizados, completamente liberais progressistas em várias áreas da sociedade, ao fim de 10, 20, 30 anos temos os resultados. Ou seja, isto começou lá atrás, a partir dos anos 60, 70, e agora tem os seus frutos. Porque muitos deles, que vêm da geração da Baby Boomer, chamada geração Baby Boomer, hoje, muitos até que têm entre 50 e 60 anos, ou mais às vezes, estão completamente imbuídos com estas ideias liberais progressistas, não é? Temos quadros bastante importantes, como por exemplo grandes financeiros, não é? Que pensam assim, como o próprio Bill Gates ou o próprio George Soros, que estão completamente imbuídos destas visões progressistas, não tanto como os jovens, não é? Que pintam o cabelo de verde, de amarelo e de cor-de-rosa, mas têm já as bases desta visão e estão a preparar, ou prepararam as instituições para chegarmos até aqui. E é justamente este flagelo que tomou conta da nossa civilização, das nossas sociedades, que João Maurício Brás faz aqui a análise muito bem feita. Devo mais uma vez parabenizar o autor, que tem aqui um excelente trabalho. Não é muito comum um autor português fazer isso, portanto eu tenho feito análises dos trabalhos de autores franceses e americanos, mas um autor português que está muito na vanguarda destes acontecimentos. Mais uma vez, parabéns para João Maurício Brás. Então, a uniformização do pensamento e exclusão de quem não partilha dos princípios progressistas, aquilo que nós estamos a falar. Então, temos depois, entrando no trabalho, na página 14, sociedade de consumo. Atenção a isso, porque esta história da sociedade de consumo tem um peso muito grande nesta visão liberal progressista, ou progressivismo liberal, como quisermos o chamar. E esta sociedade de consumo, sociedade ocidental, onde 1% é mais abastado do que a população mundial desde 2015. Ou seja, a riqueza está num por cento de uma pequena elite e 90% da população praticamente não tem acesso a ela. E esse pequeno número, essa pequena porcentagem, consegue ter o domínio, digamos assim, dos meios de comunicação, o domínio dos meios académicos, o domínio dos meios culturais e o domínio dos meios
políticos e da justiça também, e administrativos, ao fim e ao cabo, e consegue assim moldar as sociedades, isto no mundo ocidental, atenção. Então, pode-se falar de género, sexo, raça. Depois disso, ponto de interrogação, nos diz João Maurício Braga. Então quer dizer, todos esses grupos de jovens em nome da justiça, não é? Dos oprimidos contra os opressores, falam de género, de sexo, de raça e de tudo isso, de todas essas injustiças na cabeça desses jovens. E depois temos essa situação de 1% de uma elite que detém a riqueza do mundo, não é? Esses grandes financeiros, Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, Klaus Schwab, toda esta gente, e nós nem uma vírgula ouvimos falar nestes jovens wokeistas, não é? Ou na própria comunicação social. Enquanto isso, o bode expiatório é sempre o mesmo. O homem branco, ocidental, autóctono, cristão, a maior parte das vezes, não é? Esse é o bode expiatório, que é reduzido a extremista, que é reduzido a tudo aquilo que nós ouvimos e que eu aqui neste canal há mais de 5 anos que ando a dizer o que é que se passa, não é? Esta redução ad Hitlerium, que foi uma expressão, agora não está no livro, mas apenas para relembrar, do filósofo Leo Strauss, que já tinha em 1953, tinha avisado no seu trabalho História e Direito Natural, tinha avisado de que depois da Segunda Guerra Mundial, pós 45, nós iríamos ter este fenómeno da esquerda que iria reduzir todos os adversários a este grande flagelo que tinha sido destruído em 1945, não é? Estou aqui a falar da Alemanha nacional-socialista, e que depois disso, então, isto ia ser o bode expiatório para que a direita conservadora não mais tivesse alguma hipótese de, digamos assim, ter algum poder, digamos assim, não é? E é exatamente isso que aconteceu. E nós aqui em Portugal tivemos um pouco também esta visão, embora aqui, em vez de ser aquilo que se passou na Alemanha de 1945, nós aqui tivemos a situação do Estado Novo, o síndrome, aquilo que eu chamo o síndrome do Estado Novo, e desde 74 o que é que a esquerda fez? Reduz o adversário, todos os adversários são reduzidos ao flagelo do Estado Novo. Ou seja, se alguém aparecer com uma visão mais conservadora, estou a falar pessoas do PSD, pessoas do CDS, pessoas de partidos, até pessoas do PS, vejam bem. Isto aconteceu de 74 para cima. Alguém dentro do Partido Socialista que seja um pouco mais à direita, que esteja um pouco mais à direita, é logo reduzido por esta gente, por essas forças políticas, aqui estou a falar das forças políticas, é logo reduzido a extremista, não é? É logo um extremista, um fascista, um extremista. Bom, nós sabemos, todos os dias ouvimos a mesma coisa, não é? Então, página 14 e 15, agora afastei-me um pouco do trabalho, mas voltamos agora ao assunto. Página 14 e 15 temos a ditadura do pensamento único, do progressismo woke, da esquerda pós-moderna, aquilo que é chamada esquerda pós-moderna, aquilo que eu chamo o liberalismo pós-moderno. E aqui, meus amigos, temos que fazer aqui um pequeno reparo, tenho que parar aqui um pouco, porque eu vejo muita gente, também alguns analistas, alguns comentadores, que pertencem às áreas mais conservadoras, inclusive na internet, não é? Porque nós na televisão praticamente não temos ninguém, mas na internet eu tenho visto algumas pessoas que têm criticado muito o liberalismo. E isto é um erro, meus amigos. É um erro porque isto é um erro que alguns autores, como por exemplo da nova direita, Alain de Benoit, e alguns autores têm caído neste erro. Porquê? Porque ao fazer uma crítica e uma análise ao liberalismo, nós temos que partir do pressuposto de que dentro do liberalismo há várias correntes e que ao longo da história, não é do século XX, e mesmo lá atrás, praticamente desde o século XVIII, houve várias evoluções e várias correntes do liberalismo. Ora, o liberalismo clássico de Adam Smith, de Alexis de Tocqueville, por exemplo, de Benjamin Constant, o próprio Chateaubriand, esse liberalismo nascente do século XVIII, nada tem a ver com o liberalismo pós-moderno. Ou seja, para os autores do liberalismo pós-moderno, estas pessoas são reacionários, são
são pessoas da extrema-direita. Hoje, para este liberalismo pós-moderno, Benjamin Constant, Adam Smith, Chateaubriand, todas essas pessoas que eu falei, não é? São reacionários, são pessoas da extrema-direita, digamos assim. Porquê? Porque a evolução foi tão grande, a evolução que sai do pensamento ideológico, das ideias, vai para o pensamento económico, e do pensamento económico vai evoluir para um género de um libertarianismo, um género de uma libertação libertariana, que seria mais libertinagem, para não confundir também com os libertários, que também é outro ramo que não tem nada a ver, e não vou aqui falar sobre isso, senão nunca mais saímos daqui. E essa libertinagem pós-moderna que vai se juntar à extrema-esquerda, este pós-liberalismo, é quase um pós-liberalismo. Eu chamo liberalismo pós-moderno, mas é um pós-liberalismo. É uma evolução pós-liberal, se vai juntar à extrema-esquerda. E se vai juntar a esse novo marxismo, que é um ultramarxismo, que é a wokeness, o fenómeno da wokeness, o chamado woke, aquele que está acordado, não é? Que é assim que nós denominamos. Eles não gostam, eles próprios não gostam nada desta denominação. Eles intitulam-se os justiceiros, os guerreiros da justiça social, é assim que eles se intitulam. Eles não querem nada com essa palavra woke, mas nós, para analisar as coisas, é assim que nós os chamamos. Então, a tática destes guerreiros da justiça social, chamando-os como eles são, a tática deles resultou. Ou seja, porquê? Vamos agora ver 3 pontos importantes de que nos fala João Maurício Braz. Primeiro ponto. A Igreja hoje é vista como um antro que eu não posso dizer aqui a palavra, porque eu não sei se aqui pode haver problemas ou não. Vocês sabem, os pequeninos, não é? Os grandes que se metem com os pequeninos. Pronto. Primeiro ponto. A Igreja Católica é vista completamente mergulhada nesse flagelo. Segundo ponto. A cultura ocidental é vista como colonialista. E terceiro ponto. Os valores conservadores são vistos como extremistas, fascistas, opressores, tudo aquilo que eu tenho estado aqui a falar. Então, de certa forma, estes guerreiros da justiça social, ou os chamados wokes, de certa forma conseguiram transformar a cosmovisão não do povo, das populações, que o povo continua conservador, a maioria, não é? Mas sim das elites. Ou seja, as elites políticas, por exemplo, dando aqui o exemplo em Portugal, o nosso presidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que eu tenho muita estima, que é uma pessoa culturalmente bastante culta, não é? E o próprio primeiro-ministro, não é? Montenegro, todos eles andam neste politicamente correto. Claro, eles não andam com o cabelo pintado de cor-de-rosa, não andam cheio de piercings e tatuagens, a gritar morta a Israel e morta ao homem branco ocidental. Não, eles não fazem isso. Mas eles, digamos assim, eles nada dizem a essas pessoas. Eles submetem-se com medo. Não é bem medo, é um politicamente correto. Eles põem o tapete vermelho a esta gente, não é? Coisa que, por exemplo, o próprio André Ventura não faz exatamente o contrário, ou seja, é antipoliticamente correto. Então é isso que está a acontecer, e esta direita fofinha tem estado assim há já quase mais de 50 anos, não é? Desde 74 que nós temos visto, começou devagar e depois foi se amplificando conforme os anos foram passando, não é? E principalmente na década, quando entramos no século XXI, então estes fenómenos têm vindo a amplificarem-se de uma forma muito, muito grande, não é? Então, o mundo ocidental, o franchising do americanismo, e é verdade. Porquê? Porque nós, praticamente, a Europa anda a reboque, não só politicamente correto, falando um pouco da União Europeia, mas também em termos de valores, em termos culturais, em termos do plano das ideias. A Europa anda a reboque daquilo que João Maurício Braz fala muito bem do franchising americano, não é? Da ideia americana, página 17. Ou seja, a vitória da ignorância programada. Uma frase muito interessante na página 17. A vitória da ignorância programada, vejam bem. E o que é que nos diz o autor? Aqui nos fala de que a Espanha está na vanguarda, meus amigos. A Espanha, o país da Espanha, assim como a Espanha esteve na vanguarda no século XVI, com
com os inquisidores, não é? Com a Inquisição da Igreja Católica, a perseguição às ideias de quem não concordava com a Igreja Católica. Hoje é exatamente o oposto. Hoje é outra vez a Espanha que está na vanguarda das ideias do LGBTismo, daquilo que João Maurício Braz nos designa como o LGBTismo. Ou seja, em 2023 a Espanha foi o primeiro país da Europa a legalizar as mudanças, digamos assim, de sexo para criança. Não é? Todas essas coisas polémicas que nós temos visto, não é? A área dos transexuais, não é? Tudo isso que está a acontecer, a Espanha está na vanguarda. Então, comparação entre o totalitarismo comunista do século XX e a ditadura do pensamento único, do liberalismo progressista woke, da esquerda pós-moderna. E temos a referência aqui na página 18 e 19, eu vou ligar o ar, está um bocado quente, a referência a Solzhenitsyn, que se opôs bastante a estes pensamentos, na altura, contra a União Soviética, não é? Solzhenitsyn, que sempre foi um pensador da resistência, ou seja, sempre fez parte daqueles que se opuseram a este pensamento único que vem da esquerda, não é? Mais uma vez, que vem da esquerda. Então, meus amigos, nós temos que perceber que, eu vou dizer isso, eu sei que muita gente vai-me chamar de, que eu já estou habituado, não é? Extremista e essas coisas. Esta redução ao extremismo, eu já sei. Mas, meus amigos, o grande inimigo da humanidade interno do Ocidente, digamos assim, não tanto da humanidade, mas do Ocidente, o grande inimigo é a esquerda pós-moderna, neste momento. Existem inimigos externos, como o islamismo radical e o comunismo puro e duro, que nós encontramos na Coreia do Norte, na China e por aí fora, um pouco no Brasil também, com esse novo governo, não é? Mas, internamente, o grande inimigo é a esquerda pós-moderna. E isto nós temos que perceber. O inimigo não é a Rússia que fica lá não sei quantos quilómetros daqui. E que as ideias da Rússia não entram no Ocidente. Longe disso, antes pelo contrário, são combatidas aqui com unhas e dentes. Nem sequer as ideias comunistas da Coreia do Norte e da China entram aqui. Nós aqui temos um problema, que é o problema da esquerda pós-moderna, desse liberalismo progressista. Este liberalismo progressista pós-moderno que está a minar completamente. Meus amigos, eu vou voltar a repetir. Um político, eu vou pegar nos dois partidos centrões que nós temos em Portugal, o Centrão, não é? PS e PSD, dando aqui o pequeno exemplo, Partido Socialista e Partido Social Democrata, um político do PS ou do PSD dos anos 80, hoje, comparado com um político do PS e do PSD do século XXI, da segunda metade do século XXI, não é? Já terceira metade, porque já estamos a iniciar, portanto, 2024, não é? Hoje não tem nada a ver já uma coisa com a outra, meus amigos. Não tem nada a ver já uma coisa com a outra. O pensamento hoje é muito mais politicamente correto, o pensamento hoje é muito mais libertário no sentido da libertinagem, é muito mais... em breve, daqui uns 30, 40 ou talvez 50 anos, nós vamos ter políticos com piercings, com o cabelo pintado às cores, ou então vamos ter políticos islâmicos também a dominar os partidos na Europa, que também poderá vir a acontecer, mas isto é outra coisa, é outra conversa. Mas nós continuamos nesta direção, é isso que nós vamos ter, porque é a evolução que nós estamos a ter. É uma evolução que é propositada, é uma evolução que estão a fazer para que ela seja feita. Entendem? As nossas elites académicas, da comunicação social e culturais e políticas, de certa forma, porque vão a reboque, estão a fazer isso. E nós vamos ter isso. Se nada for feito, só se acontecer, digamos assim, uma grande reviravolta, que eu penso que pode vir a acontecer, já está a acontecer na Europa, está a acontecer na Alemanha, está a acontecer na Inglaterra, em França já está a acontecer, em Portugal também já está a acontecer. Se houver uma grande, digamos assim, reviravolta, digamos assim, em termos de uma reviravolta identitária no plano nacional, no plano nacionalista. Ou seja, se houver uma volta aos valores conservadores e se houver novamente uma juventude muito forte que se vai levantar contra todas estas loucuras, não é? Então,
Então vamos ver então o que é o liberalismo progressista. Nós temos que entender que o que está no amago desta visão wokista, não é? O que está no amago do texto de Schensheim é esta visão do liberalismo progressista, um conjunto de doutrinas filosóficas e sociais baseado na ideia do progresso, entendido como libertação. É um progresso que é entendido como libertação das normas convencionais e tradicionais. É a visão de que, pela libertação dos valores e dos princípios da sociedade antiga, pode-se alcançar o aperfeiçoamento do ser humano pós-humano, ou pós-moderno. Portanto, meus amigos, isto é importante. Isto é importante perceber isto, porque esta é a visão destas pessoas. E mais uma vez, eu não me canso de dizer isso, eu disse isso no último vídeo, no penúltimo vídeo de John McWhorter, não é? Do seu livro também, do wokismo. Esta visão de que a sociedade pode alcançar o aperfeiçoamento por meio da libertação do opressor. Que isto é a fórmula mágica do marxismo-leninismo, puro e duro, mas completamente transformado para ser adaptado a estas novas minorias. Essas novas minorias, que nós sabemos quais são, não é? Que defendem essas novas visões sexuais, raciais, enfim, por aí fora, não é? E é exatamente isso que a nova esquerda faz, que já percebeu que o povo é conservador, que o proletário estava muito bem instalado no capitalismo e não queria, porque estava a viver bem, então eles tiveram que ir, aquilo que Michel Onfray também nos diz, em França, o filósofo, tiveram que reaproximar as margens para preencher o centro, esse centro, que era o centro da sociedade, não é? Composto pelas populações, não é? Pelo pensamento maioritário. Então nós temos uma minoria que está a tentar subverter a maioria. É assim a história do século XXI. Tem sido esta, no meio ocidental, tem sido esta a história do século XXI. Então, há melhor consumidor do que uma mente mimada e infantil? É exatamente isto. Uma mente que seja mimada, infantil, que não tenha instrução. Porque eu ouço dizer muita coisa. Ouço dizer que a malta da direita conservadora são os ignorantes, as pessoas do campo, é assim que eles dizem, e os inteligentes das grandes cidades e das universidades são os da nova esquerda, os democratas, não é? Aqueles que votam no Partido Democrata dos Estados Unidos. Ora, se nós temos a imbecilização do meio universitário, se nós estamos a ter na escola a imbecilização, torna-se exatamente o fenómeno, torna-se o contrário. Ou seja, a partir de agora, aqueles que tiveram estudos baseados em aprender as coisas, não é? Aprender as matérias, e aqueles que agora estão a receber essas ideologias, quem é aquele que, de facto, é o mais inteligente? É aquele que recebeu o conhecimento, não é aquele que foi doutrinado. Porque nós hoje temos pessoas que estão a ser ideologizadas, não é? Então, e é exatamente isso. O próprio Alain de Benoit, da Nova Esquerda, fala muito disso. Esta imbecilização do consumidor e do homem novo, o chamado homem novo. Alguns até chamam o homem de Davos, não é? De Davos Man, não é? Ou Man Davos, não é? Há prisioneiros mais... há prisioneiro mais desejável que aquele que ama a sua servidão. Pois, aquele que ama a sua servidão é o sonho de qualquer ditador, meus amigos. É ter alguém que ama a sua própria servidão. Isto, Etienne de la Boétie, o grande teórico Etienne de la Boétie, que era diziam que era o preferido e o protegido de Montaigne, que escreve o seu Servidão Voluntário, explica muito bem isso, o que é nós próprios amarmos a servidão. E hoje vê-se muito isso. Porquê? Porque isto parte da escola, parte das universidades. Depois isto reflete-se nos meios de comunicação, reflete-se no meio político, reflete-se no meio cultural, reflete-se em todos os meios. As pessoas acabam por amar esta gente, amar a sua própria servidão. Eles não sabem que estão debaixo da servidão, mas eles amam a sua servidão. Então, o liberalismo progressista assenta na destruição da identidade e da memória. Página 25.
Eu vou repetir esta frase que ela é muito importante, aqui do livro do João Maurício Braz. O liberalismo progressista assenta na destruição da identidade e da memória. A identidade e a memória é aquilo que é a base de uma nação, a base de uma civilização. E a base de uma civilização, normalmente, é um livro religioso. Mas, amigos, isto é o beabá dos estudos culturais e estudos antropológicos em termos culturais, não é? Em termos de estudos, não é? Podemos dizer que a base de uma civilização há sempre um livro religioso, um livro sagrado, digamos assim. Também o próprio Michel Onfray explica muito bem isso. Por exemplo, na Índia nós temos os Vedas e os Upanishads, que são os livros sagrados hindus que formam a base daquela região toda. Mas depois houve o islamismo, não é, que veio e que trouxe também o seu livro, o Alcorão. Ou seja, a base da Ummah, a civilização da Ummah, é o Alcorão. Assim como o confucionismo e o budismo têm os seus livros sagrados também, os seus livros, que baseiam também aquelas civilizações. Assim como toda a Europa sempre teve o livro da Bíblia, não é? Toda a Europa e os Estados Unidos, a base da civilização europeia é a Bíblia e também os livros filosóficos da Grécia Antiga e o direito romano também, não é? Mas isto já é aprofundar um pouco mais no assunto, que não vou fazer isso, que não tem muito a ver com o livro. Mas a base de uma civilização são sempre, normalmente, os livros sagrados que formam a base de uma civilização. E é exatamente isso. Ou seja, apagando esta base que prefaz a memória, o povo judeu, a Tora, não é? Toda a base da Tora e toda a base dos livros hebraicos, não é? E os livros, depois os livros, a evolução do judaísmo, não é? Também não vou falar sobre isso agora, senão nunca mais sair daqui. São a base daquele povo. Aquele povo manteve-se coeso, manteve-se unido ao longo de toda a história, com base em todas as perseguições, tudo o que aconteceu, com base nos seus livros sagrados, não é? Depois a transformação com o Talmud, com todos os livros, não é? Que eu não vou agora fazer aqui a história do judaísmo. Mas, meus amigos, para nós percebermos que a base de uma nação, vamos agora falar de uma nação, é a sua memória, a sua história e as suas tradições. É aquilo que faz a sua identidade. Destruindo isso, nós criamos um homem novo. E é isso que a nova esquerda quer fazer. E sempre isso que tentaram fazer. Já o comunismo clássico marxista tentou fazer isso na União Soviética. Conseguiu, de certa forma, na China, com a tal revolução cultural chinesa, não é? Mao Tse-tung, foi uma lavagem completa das antigas memórias chinesas, do confucionismo e de todas as tradições do budismo e de todas as tradições chinesas. Aquilo eles tentaram fazer tábua rasa e, de certa forma, conseguiram. Não conseguiram completamente, mas conseguiram uma grande parte, meus amigos. E é assim que a esquerda faz, destruindo a identidade e a memória. Então, ideologias de desidentificação, eu chamo isso a ideologia da desidentificação, patente nos ativismos do género, da raça e do sexo, apagar e perverter a identidade e a memória e o conhecimento objetivo, página 25. Referências às obras de Rob Dreher, com o seu livro Live Not by Lie, de Paul Connerton também, com outro livro, All Society Remember, na página 25. Referências muito boas a autores muito bons, aqui do João Maurício Braz. E aqui na página 26, a nossa experiência do presente. Ou seja, a nossa experiência do presente depende em grande medida do nosso conhecimento do passado. Vejam bem. Se este é nulo ou completamente deformado, o presente aparecerá apenas como um conjunto bizarros ou bizarras de repetições e slogans. Mas, amigos, se estudarem o livro de 1984 de George Orwell, é exatamente isso que diz o livro. A coisa que eles mais faziam era perseguir e destruir e aniquilar tudo o que era do passado. Não é? Por isso é que tinha aqui o tal Ministério da Verdade. Não é? Eles apagavam e reescreviam, digamos assim, o passado. Não é? Então, o homem novo, a tábua rasa, onde são impressas todas as fantasias do liberalismo progressista. Eu vou repetir isso, página 27. O homem novo, a tábua rasa, onde são impressas todas as fantasias do liberalismo progressista. É exatamente isso, meus amigos.
Então, ensinam-nos a odiar a nossa história, a rejeitar o pensamento crítico, não é? A massa crítica, o pensamento crítico, e oferecem-nos diariamente doses de uniformização ideológica. Página 27. Se rejeitarmos, somos machistas, racistas, patriarcais, fascistas, colonialistas, homofóbicos, por aí fora, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Página 27. E é exatamente essa lavagem cerebral que nós recebemos todos os dias na comunicação social. Estão a perceber? Não vale a pena, meus amigos. A comunicação social, agora dando aqui o exemplo a Portugal, toda ela está ocupada. Eu não sei como é que ainda há gente que perde tempo em fazer análises dos comentadores da comunicação social. Eu não vejo, meus amigos, eu não acendo. Eu só acendo a televisão para ver filmes. Vejam bem, quando apetece-me ver um filme, acendo a televisão e vejam um filme. Como é que eu faço para ter informação? Há várias maneiras. Documentação, livros, sites. Temos web TVs na internet, muito bem feitas. Eu vejo muita coisa em França, e pode-se ver também em termos americanos, pode-se ver no Brasil também, há muito trabalho bem feito, em que nós temos informação de primeira qualidade. Vêm ali mesmo de primeira qualidade, análises fantásticas de pessoas extremamente inteligentes, com uma cultura muito grande, que não vemos nesses comentadores. Enfim, destes à parte, não se vê mesmo absolutamente nada de que tenha algum proveito, não é? Quando havia, no tempo em que havia, e eu venho do tempo em que ainda se fazia jornalismo. Eu venho do tempo em que havia um programa, aqui uma parte, um programa, penso que era na SIC Notícias, que era do Mário Crespo, salvo erro, um telejornal das 9, em que aquilo, Mário Crespo convidava vários autores, o Medina Carreira ia lá muitas vezes, pessoas a apresentar livros. Hoje não existe isso. Esse jornalismo de confrontação, de crítica, um dia temos alguém da extrema-esquerda, no outro dia temos alguém mais conservador, no outro dia temos... Hoje não se vê. Todos esses autores que eu apresento, por exemplo, o João Maurício Braz, deveria ser uma pessoa convidada nas televisões para falar dos seus trabalhos. O professor Mitar Ribeiro, mais um. O Jaime Nogueira Pinto, o Jorge Castela. Quantos é que eu podia estar aqui a enumerar pessoas que deveriam ser convidadas? O Ricardo Marchi, que de certa forma às vezes vai, mas também é raro, não é? Quer dizer, essas pessoas todas não vão à televisão. E há muito mais ainda. Eu tenho um vídeo que fala dos autores todos portugueses, de muitos autores que nós temos em Portugal, não é? O Zucchetto também, que escreveu O Populismo cá dentro e lá fora, e vários trabalhos que tem escrito, que tem feito. Temos uma série de autores que podiam ser convidados para ir à televisão falar de livros, falar de trabalhos, e nós não temos. Porquê? Porque a televisão está toda ocupada pela esquerda e pela extrema-esquerda. E eles não querem. É claro que eles não querem, porque eles não querem que o povo... Eu às vezes penso como ainda temos acesso nas livrarias, ainda temos acesso, mas um dia, se isto continuar, vamos deixar de ter acesso. Embora eu também mande vir muita coisa de fora, de França, de Brasil, dos Estados Unidos, mas, porque aqui não há, infelizmente, mas, meus amigos, nós temos que pensar seriamente, se alguém me ouvir, em fazer uma televisão mesmo, um canal de televisão aberta, com canais abertos, não estou a falar da internet, que seja um canal conservador, um canal patriota, conservador, com valores tradicionais conservadores. Não é uma televisão nova como agora abriu a Now, que acaba por ser igual aos outros canais. Não, uma televisão mesmo conservadora, com autores conservadores, uma coisa como existe em França, como existe no Brasil, como existe nos Estados Unidos, como existe em várias partes do mundo, e isto em Portugal nós não temos. E por isso é que a malta está toda na internet. As pessoas já não conseguem ver aqueles comentadores, que só falam sempre em vir ao disco e tocam mesmo. É sempre a dizer bem do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, são sempre os bons, todos, até o PSD, que está no governo, às vezes eu vejo, não é? Como eles tratam, não é? Como é um bocadinho nada, um bocadinho nadinha, um bocadinho nada à direita, um bocadinho mais à direita que o PS, embora para mim seja a mesma coisa, mas mesmo assim eles tratam mal. Então nós temos que perceber, de facto, o país em que nós estamos e a dificuldade que é nós podermos, digamos assim, ter acesso a outro tipo de informação, ter uma outra cosmovisão, uma outra visão das coisas, uma outra visão do mundo, que nós infelizmente não temos. E é exatamente isso
nos testes sem ensaio que João Maurício Braz nos fala, não é? Então, continuando, é essa uniformização ideológica. Já nem sequer a identidade sexual é real, vejam bem. Ou seja, já não é a biologia, hoje em dia, se alguém falar em biologia, não é? Alguém falar em termos físicos, do que é o sexo físico, esse alguém é um extremista, não sei o quê, não sei o quê. Pois dizem-nos que nascemos bissexuais, que somos todos fluidos e indeterminados. Página 28. Ou seja, o tal trabalho de desconstrução. Desconstrução sexual, desconstrução identitária, desconstrução cultural, enfim. Aqui referência, lá está, ao partido político do livro de George Orwell, 1984, o Ingsoc, é bem conhecido esse partido político, não é? Da página 28 aqui do livro. E aqui na página 29 vemos: é muito mais fácil governar e submeter todos que pessoas informadas e genuinamente livres. Ou seja, se as pessoas não forem informadas, não tiverem estudos em termos, aquilo que eu chamo de estudos verdadeiros, não é? O conhecimento verdadeiro, é muito mais fácil essas pessoas serem manipuladas, não é? Então, primeiro capítulo do livro, estávamos na introdução, primeiro capítulo, reflexões de um progressista pós-moderno sobre o mundo. Vejam bem. Reflexões de um progressista pós-moderno sobre o mundo. Então, as pautas do tipo ideal. Aqui temos a referência a Max Weber, que fiz agora a biografia e o trabalho, conceitos fundamentais de sociológicos, podem ir ver no canal. Aqui na página 31 temos então o progressista woke. Então, quais são as pautas desse progressista woke? Alterações globais, visibilidade trans, antipatriarcado, liberalização das drogas, legalização absoluta do aborto, pró-eutanásia, feminista pós-moderno, pró-interseccionista, LGBTQI+, por aí fora. Pronto. Então vejam bem o tipo de pessoa que este mundo está a criar, não é? Então, o objetivo dessa extrema esquerda pós-moderna, transformar o mundo num campus universitário gigante. Então o objetivo dessa gente é que o mundo inteiro seja igual ao campus universitário que eles têm. Página 32. Ou seja, o wokeista quer um governo que controle todos os aspectos privados da vida do cidadão. Eles amam o controle. O controle, desde que sejam os maus, não é? Os patriarcais, não é? Que sejam controlados. Página 32. Então, aqui depois na página 34, 35 e 36 temos as tábuas fundamentais do bem pensante pós-moderno. Primeiro, não há verdades absolutas. Toda a verdade é relativa. Isso a gente já sabe que eles pensam assim. Não há valores absolutos. Tudo é relativo. 3. Os brancos são os únicos culpados. Isso a gente já sabe. A sociedade patriarcal tem que ser destruída. 5. O anormal é o normal. 6. Seres humanos e outras espécies vivas são iguais. Tudo igual. 7. Só há indivíduos. Típico do liberalismo pós-moderno. 8. Só há opressores e oprimidos. Aquilo que eu tenho estado a dizer. 9. Só pode haver livre mercado de consumo. Consumo desenfreado. 10. O progresso é o futuro. Amanhã é superior a ontem. Sempre. Amanhã vai ser sempre melhor que ontem. Esse ódio a tudo o que é de ontem. 11. Família, igreja, cultura ocidental são estruturas de opressão. 12. Tudo deve ser mutável, fluido, híbrido, volátil e indeterminado. 13. Todo o passado é mau e opressor, já vimos. 14. Não há sexo biológico. Tudo é uma construção social. 15. Religião e espiritualidade são lixo fascista. A Bíblia é um livro fascista. 16. Todas as fronteiras, muros e barreiras são más, têm que ser destruídas. A fronteira é a pior coisa que existe. 17. A língua deve ser controlada e construída. Eles gostam tanto da nova língua, não é? 18. Valores e éticas são estratégias opressivas. Valores e éticas, para esta gente, são estratégias opressivas.
19. O branco heterossexual é um mal absoluto. 20. O que é contra o liberalismo progressista é fascista e extremista. Pronto, isto é os mandamentos do progressista woke, página 36. Passamos então ao segundo capítulo, a morte do homem branco. Vejam bem o título do capítulo, a morte do homem branco. Então temos a ideologia anti-branquitude, a anti-branquidade, vejam bem, a anti-branquidade. Mas amigos, isto é uma patologia mesmo, isto é loucura, isto é uma doença psicológica, isto era nós abrirmos uma série de manicômios de Hospital dos Malucos e pormos lá aquela gente toda lá dentro. Porque é o que eles precisam, é o que eles são. Então, o tribalismo, o emotivismo, os processos ideológicos, técnicas de demonização do outro, sempre demonizar o outro. Expurgação do homem branco, imperialista, colonialista, esclavagista, fascista, ciclista, o que vocês quiserem. Página 37. Então, o anti-ocidental, vejam bem, o anti-ocidental e suas raízes filosóficas, a condenação do homem branco, faça ele o que ele fizer. Eu não vou falar muito sobre isso porque nós, nos dois livros de John McWhorter e Jean-François Weinstein, nós já vimos perfeitamente o que é a ideologia woke, portanto, os amigos podem lá ir ver os resumos. Conceitos como civilização são eufemismos, vejam bem. Conceitos como civilização são eufemismos para R, que é racismo, não é? Não quero dizer muito essa palavra aqui. O R cultural, tudo o que é ocidental é... Pronto, já sabemos, não é? Tu és ocidental, logo tu és um R. Vocês sabem o que é que eu quero dizer. Página 42. Ou seja, reparações e condenações devem ser... como é que é? Portanto, reparações e condenações devem regressão ao infinito até Adão e Eva, vejam bem, que eram brancos e culpados. Então, se nós regressarmos na humanidade até aos primeiros humanos que viveram na Terra, esses primeiros humanos eram culpados. Então nós somos culpados por causa deles. É a velha lenga-lenga do opressor oprimido, oprimido opressor. É o que esta gente é, não é? Não vale a pena. Meus amigos, apenas uma parte. Sem ser o próximo livro que eu vou apresentar já a seguir, do Gabriel Mitar Ribeiro, tão cedo quero fazer um pequeno intervalo porque já estou cansado destas ideologias. Temos muita coisa no canal para vermos literatura, história, muita coisa interessante, porque isto já está um bocado a amassar no sentido, isto torna-se doentio. Estas ideologias, quando se estuda muito isso, torna-se um pouco doentio. E embora o livro seja muito bom, atenção, e toda a gente deve ler, toda a gente deve perceber onde é que está e o que é que está a acontecer, esses fenómenos no espaço e no tempo, mas chega uma altura e eu estou a precisar de férias dentro aqui do canal em relação a esses assuntos, porque há muita coisa em termos de história, de literatura e de filosofia que nós vamos ver e vamos também estudar daqui para a frente, vai haver muita coisa. Mas continuando a análise. Portanto, referência aos centros de estudos socialistas. Isto é aqui em Portugal, não é? Referência aos centros de estudos socialistas de Coimbra, página 44, aqui do livro. E a sua fanatização anti-branca e anti-ocidental. Nós tivemos isso aqui em Portugal. Nós temos coisas dessas a serem ensinadas aqui em Portugal. É a ideia de que o branco, nesta visão socialista, é machista, homofóbico, por aí fora. Página 44. Não admira nada depois de termos os comentadores na televisão que temos. Então eles vêm completamente imbuídos com essas ideias, não é? Então, os famosos estudos pós-coloniais, vejam bem, página 45, estudos pós-coloniais. Se eu vou para uma universidade para estudar estudos pós-coloniais, meus amigos, a revolução das ciências sociais que descobriu o R estrutural. O R, vocês sabem o que é. Raça, eu não vou estar aqui a dizer o nome. Que está para a sociologia como a penicilina está para a medicina. Exatamente.
Eles veem tudo nesta visão. A greia de leitura desta gente é esta, é o oprimido, o opressor, e pronto, eles andam nisto. Esta gente do Bloco de Esquerda acorda com isto na cabeça, almoça, janta, deita a noite com isso na cabeça. O oprimido e o opressor. Nós somos os oprimidos, eles são os opressores. Então nós temos que libertar o mundo dos opressores. É isto que esta gente tem. E esta gente toda que vai para a televisão, as Ana Gomes e companhia limitadas, as Catarinas Martins, toda esta gente que vai para a televisão, vai com estes conceitos. Seja quem for que estiver à frente, vocês são os opressores. E eu tenho que defender, que eu sou o oprimido e vou defender os oprimidos e vocês são os opressores. E quando as pessoas estão presas nestas greias, isto é uma doença patológica, meus amigos. Isto é doença completamente, isto não há nada a fazer. Não vale a pena falar dos problemas do país, problemas com esta gente, porque esta gente está mergulhada nisso. E a direita fofinha, o centrão, como tem medo, quer ficar bem, quer parecer bem, sim e tal, vocês têm razão e tal, vão atrás da conversa. Não dizem, não fazem essas figuras, mas vão atrás da conversa, têm medo, é a melhor coisa, que eles são todos assim, então nós temos que respeitar. Vejam bem o manicômio em que nós estamos metidos. Já o professor Olavo de Carvalho já falava disso. Nós estamos metidos num manicômio. Quer dizer, nós devíamos era defender a família normal, o trabalho normal, bons ordenados, devíamos defender as coisas normais do mundo, educar uma criança, fazer as coisas normais que há 6.000 anos o homem faz. Mas não, esta gente anda toda completamente dos oprimidos e dos opressores e dos wokes e das minorias e dessa treta toda. E pronto, meus amigos, é o que temos. Então, imaginem só o homem branco se atravessa a declarar o seu orgulho branco e o homem hétero a declarar o seu orgulho hétero. Isto seria visto como um crime contra a humanidade. Pois é, qualquer dia é isso, não é? Qualquer dia. Eu digo-vos, não sei se vai ser daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, se isto continuar assim, se as elites continuarem a tomar conta da civilização ocidental, o casamento vai ser proibido. Eles vão proibir o casamento entre homem e mulher. E mais tarde eles vão dizer que uma relação entre um homem e uma mulher também vai ser proibida. Se continuarmos assim, se continuarmos nesta direção, e é isto que vai acontecer, meus amigos. Não tenham dúvidas. Mas é que não duvidem. Todos os filmes de Hollywood e Disney devem ter atores de cor, por aí fora, essas coisas. Mas agora já estão, há 2, 3 anos para cá, eles já estão a começar a ver que isto não dá. Como eu disse na introdução, há muitas empresas que estão a perceber o erro em que se meteram. Estão a perder. Agora houve até um caso, agora não. Se os meus amigos souberem, nos comentários podem dizer, ou podem depois descrever. Houve aí uma situação qualquer com a Kamala Harris, acho que houve uma doação em milhões de dólares que foi feito a Kamala Harris, e logo a seguir os subscritores, não sei se foi a Netflix, agora não tenho na cabeça, isto foi uma notícia que eu vi agora há poucos dias, e o pessoal não gostou nada, e houve milhares de pessoas que retiraram as subscrições, meus amigos. E com razão, não é? Ninguém tem nada que fazer, dar assim uma doação, tomar partido, e muita gente não gostou. E é isso que acontece. As empresas estão a ver o que é que se está a passar. Estão a ver que essas loucuras da desbranquitude, de cursos de wokismo dentro das empresas, não é? Que isto não está a resultar, as pessoas não querem. E aqui em Portugal as empresas também já estão a ver que já estão a exagerar com essa coisa com esses performances todos contra a discriminação, contra o assédio sexual. Não só vemos isso agora, as empresas agora é só papéis a dizer contra o assédio sexual, contra as discriminações. Nós estamos completamente mergulhados nisso. E as empresas começam a ver que o povo já está cansado. O povo está cansado. Os Estados Unidos da América é o exemplo. O povo americano está farto, a não ser aquelas minorias ali da Califórnia, da Silicon Valley e das grandes cidades, não é? Boston, Nova York e essas grandes cidades. A maioria do povo americano está cansado disto. As pessoas não querem isso, estão fartas. Mudem o disco, inventem outra coisa. Então, vejam bem, página 50, porque este livro foi escrito em 2023, salvo erro. 2022, agora não tenho aqui, posso confirmar. 2023, exatamente. Deixa-me ver aqui uma coisa. Sim, pela editora Ópera Omnia, portanto eu esqueci de dizer, com 206 páginas, escrita em 2023, portanto, mas houve um grande abrandamento. 2024 foi um ano que o wokismo está a abrandar muito, meus amigos, e principalmente nos Estados Unidos.
Então, a branquitude é uma doença e deve ser erradicada da face da Terra. Vejam bem esta gente, na visão destes loucos. E aqui temos Damon Wong, editor do New York Times, sobre as questões de etnia e cultura, explica bem isso na página 50. Nos Estados Unidos, os estados de branquitude, chamados estados de branquitude, ou estudos de estruturas brancas, que promovem e perpetuam o privilégio branco, são já literatura com as devidas especializações de mestrado e doutoramento. É verdade o que está aqui a dizer, página 50. Mestrado e doutoramento de estudos em branquitude. Nesse caso, em desbranquitude, não é? Porque é desbranquiçar o homem, não é? É isso que eles querem fazer. Então, é errado fazer generalizações sobre asiáticos e pessoas de cor. Mas todos os brancos, aí já pode ser. Página 51. Vejam bem a loucura disto. A loucura disto. Referência às doutrinas de Frank Fanon, o bem conhecido Frank Fanon, e Robin DiAngelo, que é a profeta destes estudos dos guerreiros da justiça social. Não é? Página 52. Referência ao Stop Woke Act. O Stop Woke Act foi uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, na Flórida principalmente, em que o Dee Vance foi um dos protagonistas, houve mais, começaram a dizer não, vamos começar a fazer leis contra isto, contra essas coisas todas, a ideologia do género nas escolas, contra isso tudo, aqui na página 53. Portanto, a doutrinação anti-branca na Disney, já vimos, e depois a terapia anti-branco. Menos branquitude, menos heterossexualidade, menos homens, menos cisgênero. O cisgênero já sabem o que é, não é? Menos heteronormatividade, menos estrutural e sistémicos, ou seja, menos R, que eu não posso dizer o nome, estrutural e sistémico. Página 55. Isso são as terapias contra a branquitude, ou anti-branco, como quiser. Referência aos Black Lives Matter, não é? Mais uns bons protagonistas desta história toda, página 56. Depois também o chamada discriminação culinária, alimentação vegan, por aí fora, essas loucuras todas. O clima como pretexto das ideologias minoritárias. Depois passamos para o capítulo 3, somos todos trans. Morte ao homem e à mulher, vejam bem o título deste capítulo. Portanto, os woke entendem género como um conceito referente à construção sociocultural, portanto, isso vem dos estudos já conhecidos pós-modernos, isso começou com Michel Foucault, não é? Tudo o discurso tem um poder, e depois por aí fora a construção com Jacques Derrida e o pós-modernismo, e o desconstrucionismo, pós-modernismo é Jean-François Lyotard, então de Jacques Derrida e a desconstrução, e todas essas coisas que veio a dar a construção sociocultural, ou seja, tudo é uma construção, é a visão dessa gente, não é? Ou seja, daí a masculinidade para esta gente ser uma coisa tóxica, por isso é que se fala muitas vezes da toxicidade do macho, não? O macho tóxico, não é? Como eles tão bem gostam de apelar, não é? Então, os filhos podem desejar ser aquilo que quiserem. Não, se quiserem ser um OVNI, se quiserem ser um autocarro, se quiserem ser um submarino, um avião, podem ser o que quiserem. Não há problema nenhum. E ninguém, nem os pais, têm o direito de os repreender. Ouviram? Ou seja, se vocês quiserem, se vocês tiverem um filho lá em casa, o filho quiser ser um tubarão, ou seja, não podem dizer nada. Têm que levar o filho lá à praia, dizer para ele mergulhar na água e virar um tubarãozinho, não é? Pronto, enfim. Se o teu filho te disser que é um pássaro, deves calar a tua boca, comprar-lhe umas asas e ajudá-lo a pular do 13º andar. Ao 20º andar. Pronto, está tudo dito. Portanto, a transformação do sexo humano num pós-branco, pós-humano, o fim do homem ocidental, página 62. O poder de controle, cultura da linguagem neutra,
criada pelas universidades americanas das ciências sociais e humanas e pelos liberais progressistas e esquerdistas pós-modernos. A linguagem inclusiva, página 62. Agora vou andar um bocadinho mais depressa, nós já estamos com 1 hora. A escrita inclusiva é a destruição da linguagem tradicional, exemplos nas páginas 64 e 65. A arqueologia, veja bem, a arqueologia queer é uma nova reformulação da ciência vista na ótica da ideologia woke, página 67. A antropologia do género e também mais uma nova ciência na ótica da visão woke, página 68. Portanto, as casas de banho mistas, os balneários, as saunas, são os locais de uma nova revolução em curso, societal, ideológica e semântica, página 70. Sociedade transespécie. O transespécie é que a partir de agora vamos transpor as espécies e vamos virar tudo aquilo que a gente quiser. Onde haverá diversidade de espécies, como de género, página 73. Cada um pode ser aquilo que quiser. Um gato, um cão, uma pedra, uma floresta, uma árvore, o que quiser. A transformação do nome de Deus em pessoa neutra e até feminina. Até a igreja é progressista, página 76. Os teólogos são machistas e homofóbicos, página 77. O pós-género, eliminação do género biológico que não é escolhido posteriormente por cada um de nós, permitirá mais um passo numa existência verdadeiramente livre, página 77. Os papéis fixos, sexuais e de género encontram-se praticamente destruídos e essa destruição é decisiva para se avançar para novos estágios de emancipação humana, página 78. O transgênero deve permanecer como uma espécie nova de religião, página 78. O que era apenas um ideal liberal, está um bocadinho de calor, esperem só um bocadinho. O que era apenas um ideal liberal e progressista começa agora a concretizar-se na abolição total dos limites, fronteiras, raízes e até identidades culturais e sexuais, página 79. Inclusão não é lutar por direitos das minorias mais justos, mas nas exclusão e discriminação dos brancos e dos homens héteros. Só assim pode haver verdadeira igualdade, dito pelos esses justiceiros guerreiros da justiça social. Página 79. Política da identidade de género. Qualquer um pode vestir saias ou sutiãs, não tem problema. Há de alguém que diga alguma coisa. Página 80-81. E os pronomes opcionais. Destruição da distinção entre masculino e feminino. Já vimos isso, página 81. A matemática quer. O que é a matemática quer? Contra toda a lógica e o raciocínio. Lógica e raciocínio é coisa de racismo, é coisa de colonialista, não é? Então não podemos ter isso. Qualquer dia o próprio estudo universitário será uma coisa de racistas, não é? Que quer substituir a matemática tradicional. A querização e a descolonização estão por todo lado. Mudança de currículos de nomes, de praças, de música, de clássica, mudança de autores, por exemplo, como Mozart, o fim da história clássica por estudos de descolonização, por aí fora. Página 84. Para o woke, todo o conhecimento é negativo. Vejam bem, para o woke, todo o conhecimento é negativo. Classificar, rotular, distinguir, caracterizar é negativo. É coisa de homem ocidental. É tóxico. Assinalar uma identidade é fixar um conjunto de características preconceituosas. Vejam bem. Ou seja, qualquer dia nós fazemos uma análise e classificar, por exemplo, várias coisas dentro de um estudo, então somos chamados de fazemos preconceitos, não é? Portanto, o transracial, que não tem raça e que pode transitar de uma raça para outra, página 87, acabar com a categorização do homem e mulher, página 90, chegamos ao capítulo 4, o feminismo do mal, não é? E a morte ao masculino. Pronto. Eu não posso dizer a outra palavra que eu tenho medo que o YouTube também faça alguma coisa. Portanto, o feminismo do bem, não posso dizer o outro não é? Porque senão é tal coisa, não é? As mulheres são sempre as vítimas e os homens são sempre os carrascos. Esta é a visão desta gente. Página 91. Então, a cultura opressiva do macho tóxico heteronormativo. Página 93. Homens e mulheres são construções sociais. Todos os rótulos são construções sociais opressivas.
tudo é construção e tudo é relativo. Página 96. O género equivale ao socialismo no percurso do comunismo, a sociedade sem classes e a sociedade sem géneros. Página 98. As duas padroeiras do género e do feminismo radical, Simone de Beauvoir e Valérie Solanas. Aqui na página 98, o autor faz, portanto, muito bem uma análise dessas duas autoras. Para os trans, o feminismo não existe, é uma construção cultural, página 100. Para o woke, todo o sexo é uma violação, veja bem, página 101. Cada vez mais as empresas criam diretivas já fixadas nas suas sedes contra o assédio e a violência sexual, já vimos isso. O fim do ser humano, número de mulheres no Ocidente que nunca casaram e a percentagem de mais de 90 divórcios para cada casamento é uma realidade ocidental desde que existem essas novas ideologias, meus amigos. Tudo isso leva a quê? Leva a que não haja reprodução, não há mais seres humanos, não há mais nascimento. É tudo contra a vida. Cultura completamente contrária à vida. Portanto, a diferença e distinção sexual é uma invenção nazi. Vejam bem. A biologia é uma invenção nazi, segundo esta gente. Não há diferença natural, apenas ideológica. Tudo é uma falsidade ideológica de extrema-direita e dos fascistas. A igualdade de género implica acabar com as diferenças entre homem e mulher, já vimos também isso. A linguagem inclusiva, já vimos isto. O LGBTismo, já vimos isso também. Referências a Valérie Solanas, a mais importante santa feminista, página 115, 116. O macho-homem é um acidente biológico, nos diz Valérie Solanas. Reparem bem, o macho-homem é um acidente biológico. Um ser Y macho incompleto de cromossomas é uma fêmea incompleta. Valérie Solanas. Veja bem o que vai na cabeça desta gente. O homem é incompleto. Todo aquele que nasce homem é um defeito da natureza. Ele devia ser uma mulher. Portanto, o manifesto SCUM, Society for Cutting Up Men, manual antimasculino. Manual antimasculino. Se alguém dos que estão a ver o vídeo quiserem comprar um manual antimasculino, pode comprar. Os objetivos. Solanas diz-nos que cria uma sociedade dominada por mulheres e homens enfeminados. Página 121. Referência a Beatriz Preciado, uma das mais ativistas matriarcas do género. Página 123. Os mandamentos feministas, anti-homem, anti-humano. Página 124, 125. Quinto capítulo. Entre um homem, um humano e um animal. Escolhemos o animal. Isto já é normal, não é? Esta gente. Portanto, a animalização das sociedades. Página 127. Amar os animais e odiar os homens. O socialismo português está na vanguarda do interespecismo. Página 130. Não tenha filhos, comprem animais. Referência ao autor do especismo, Peter Singer, que defende a zoofilia. Façam amor com os animais, não façam amor entre homem e mulher. Veja bem a loucura desta gente. Página 132. Manicômio, meus amigos. Construírem manicômios e mandar para lá essa gente toda. Comer carne é discriminação, para não dizer a palavra que começa com R. Reparem bem, se você for comer um bitoque, é um fascista. A partir de agora, sempre que você for comer um bitoque, é um fascista. Portanto, não coma mais bitoque. Não coma. Página 136, 137. Meus amigos, estou cansado de tanta loucura à minha volta. Capítulo 6. O paraíso excremencial. Referências a Beatriz Gimeno, cérebro da esquerda europeia, pensadora da igualdade espanhola pelo Podemos. Página 139. Os espanhóis são bons nisso. E ela é uma anti-homem e anti-patriarcado. A celebração do anal, eu vou passar, o autor fala dessas coisas todas. João Maurício Braz não tem papas na língua. Mesmo assim, meus amigos. Quando eu li o livro todo, há aí coisas que eu, sinceramente, ele não tem papas na língua, ele escreve aquilo que é, como é antipoliticamente correto, e é assim que as coisas são. Mas eu vou passar um bocado à frente disso. Portanto, o cânon dos autores woke, já tinha dito, Jacques Derrida, Michel Foucault, Judith Butler, Eve Sedgwick, Paul B. Preciado, Stuart Iles, Eige Pera, Beatriz Bento, Nestor e mais nomes por aí,
por aí fora. Essa gente toda, podemos acrescentar Judith Butler e Robin DiAngelo e ainda mais, não é? E todos os filósofos que nós vimos pós-modernos, não é? Então, capítulo 8, Ética da Silicon e Epistemologia Escrotais. Também vou passar isso, porque o que se passou com o mundo ocidental, a decadência do Ocidente e o triunfo do progressismo. A decadência ou seja, este progressismo é a decadência. Aliás, a palavra está errada, não devia ser progressismo. Não devia ser progressismo liberal, devia ser a decadência liberal. Ficaria melhor. O decadentismo, digamos assim. Ao invés de se utilizar a palavra progressismo, devíamos utilizar a palavra decadentismo, não é? Decadência, não é? A decadência do Ocidente e o triunfo do progressismo. O branco é negro, o cheio é vazio, a escravidão é a liberdade, o critério é libertação e conhecimento. O cretino, desculpa, não é critério. O cretino é libertação e conhecimento. É um pouco como a trilogia que encontramos no 1984, não é? Guerra e Paz, a liberdade e a escravidão e por aí fora. Agora, não, assim de cabeça não me lembro. Mas é um pouco a mesma coisa. É deturpar completamente o significado das coisas, tornar aquilo que a Bíblia diz, o mal no bem e o bem no mal. É exatamente isso, meus amigos. É isso que está acontecendo no mundo. Os próprios profetas, apóstolos, já falaram isso há 2000 anos atrás. Não é? Que o bem ia se transformar no mal e que o mal iria se transformar no bem. Portanto, já vimos isso. Portanto, nada de novo debaixo do céu, não é? Então, mudar os filmes clássicos do cinema em filmes trans, homos, antirracistas, por aí fora. Página 108. O progressismo liberal defende a total liberdade do indivíduo, chegando ao ponto do canibalismo, incesto, dos pequeninos que eu não vou dizer, sexo grupal, zoofilia, todas essas coisas fantásticas do liberalismo progressista. Enfim, toda a perversão inimaginável. Página 150-151. A nova língua descolonizando a língua. Então é isso, vamos descolonizar a língua, porque a língua também foi colonialista, não é? Quando vocês virem a senhora Catarina Martins na televisão a dizer que a língua portuguesa é colonialismo e fascismo, então temos que mudar a língua portuguesa. Os nazis e os comunistas fizeram o mesmo na era a censura má. Só que esta censura progressista é chamada censura boa. Exatamente. É a boa censura. É a boa censura. Quando cada homem se transforma em mulher e cada mulher se transforma num homem, temos a sociedade perfeita. Página 155. A agenda inclusiva, mas que exclui os que não aceitam. É uma agenda inclusiva, mas quem não aceita é excluído. Isto é um paradoxo, meus amigos. Página 155. Então temos a inclusão, a diversidade e a equidade que são obrigatórias. Não é? Ou seja, nós é que somos os verdadeiros defensores da liberdade de expressão, mas quem discordar comigo não pode mais falar. Não é? É um pouco este o raciocínio desta gente. Não é? E é isso que vemos na televisão, os comentadores, é isto. Ai de ti se me contrariares. Não é? Eu digo-vos uma coisa, eu às vezes ponho-me a pensar o pessoal do Partido Chega, os deputados do Partido Chega, o sacrifício que eles devem fazer quando vão à televisão. E o sacrifício que não deve ser debater com uma pessoa destas à frente. Ou então levamos isso para a brincadeira, como o próprio André Ventura fez isso, não é? Leva as coisas para a brincadeira. Ele tem que levar mesmo aquilo para a brincadeira, porque ter uma pessoa destas à frente, uma Ana Gomes, uma sei lá quem é, uma Mortágua à frente, deve ser muito difícil, deve ser mesmo... Como é que pode haver comunicação, não é? Emissor, receptor, como é que acontece ali uma comunicação? Eu não sei, mas pronto. Um partido democrata progressista nunca pode perder eleições, pois se perder as eleições, o sistema eleitoral não é democrata. Como os médias repetem até a exaustão. Então, já sabem, dia 5 de novembro, acho que é dia 5 de novembro, se Kamala Harris ganhar, a democracia venceu, o bem venceu. Mas se for o Donald Trump, atenção, tem que repetir a eleição. Porque aquilo não pode ser. Votaram mal, ou então houve fraude, ou então não é democracia. Pronto, já sabem como é que vai ser. Então, num Estado democrático, só devem votar os progressistas.
todos os outros são fascistas, iletrados e ignorantes. Pois é, pá, porque é que eles não vão começar a proibir todos os outros? Qualquer dia é o que vai acontecer. Ninguém mais pode votar porque votam mal. Então, como votam mal, não podem mais votar. Porque nós queremos o bem. O bem é que tem que prevalecer. E o que é o bem? Somos nós, os partidos socialistas e da esquerda, na nova esquerda, somos nós. Então, só se defende a liberdade de expressão impondo o pensamento único. Vejam bem esta frase. Eu vou repetir a profundidade desta frase, que isto é uma frase muito inteligente, vejam bem. Na página 158, só se defende a liberdade de expressão impondo o pensamento único. Então, se houver só um pensamento único, então temos liberdade de expressão. Mas ninguém pode falar, só nós é que podemos falar. Isto é que é a verdadeira liberdade de expressão. Se faz-me lembrar, sabem quem? Mao Tse-tung, Pol Pot, Lenin, Stalin, Che Guevara, o nosso amigo que está lá na Venezuela, o nosso Lulinha lá do Brasil, e o seu defensor, o seu braço direito, como é que ele chama-se? O De Moraes, não é? De Moraes, não é? É o De Moraes, que agora não vou dizer aqui o nome, não sei se há aqui algum problema. Bem, contra a liberdade de expressão dos tenebrosos extremistas da direita, é necessário levarmos a cabo um controle implacável da linguagem. Estilo Ingensnock, de 1984. Proibindo palavras, pensamentos, refazendo conceitos, alterando significados, a educação para o bem. Qualquer dia haverá uma disciplina nova que se vai chamar a educação para o bem, contra os fascismos e contra os extremismos da direita. Né? Página 159. Todos temos de ser e pensar como bons. Todos temos que pensar como António Guterres, por exemplo, dando um exemplo aqui, na página 159. Precisamos de verificadores de factos. Os verificadores de factos. Como eles fazem tanta falta. Para que tenhamos sempre acesso à verdade. Precisamos de mais ideologia de género, de mais teologia da Greta Thunberg, que se formou e doutorou em teologia, diz ela. Teologia muito estranha essa teologia. Página 161. Pensamento do woke. No início não havia o homem nem a mulher. Tudo era fluido e indiferenciado. O ser humano vivia no paraíso até que surgiu a sociedade patriarcal e o domínio do homem branco e a cultura ocidental opressiva. É como a Bíblia, meus amigos. O woke não era Adão e Eva porque não existia homem e mulher. Havia o woke no jardim do paraíso, que era o paraíso woke. E surgiu no meio do jardim, surgiu uma serpente, e essa serpente era o fascista. O fascista surgiu da extrema-direita, e o fascista da extrema-direita surgiu e desafiou o woke a comer a maçã. E o woke comeu a maçã. Estão a ver? Estão a perceber? E a partir daí, o woke começou a ser patriarcal. O woke começou a querer uma propriedade privada, começou a defender a liberdade, não é? Começou a ver que havia homens e mulheres, começou, enfim, toda essa loucura do colonialista homem ocidental hetero-branco cristão que vocês sabem. Portanto, a biologia é machista e fascista. E que seu objetivo é o poder. Então já sabem, um professor de biologia, ele quer é poder. No fundo, o que ele quer é poder. Página 162. Como escreveu Judith Butler, somos todos indiferenciados e tudo é performativo. Página 163. Referência aos nomes de Hermann Hoppe e Murray Rothbard. Página 169. Programam a ideologia progressista woke libertária. Depois temos a referência ao livro de Ayn Rand, A Revolta do Atlas. Foi esse Ayn Rand com a revolta do... Este livro é interessante, atenção, já o li, a referência na página 173, e é muito, muito interessante com aquilo que se está a passar hoje. Portanto, menos humanos na Terra, melhor para o woke. Quanto menos humanos na Terra, menos aquecimento global. Pronto, está resolvido. Não sei porquê, mas eu acho que o Bill Gates também pensa assim. Velhos, doentes, cansados de viver, devem ter o direito de pôr fim eles próprios à sua própria vida. Estou aqui a mais. O transhumanismo, construção do ser humano de modo artificial, páginas 180 e 182 do livro. O mundo pós-humano da inteligência artificial, estamos a chegar quase ao fim do livro.
Ada Kalu, a mais representativa da política e ativista da esquerda progressista na Península Ibérica. Vou repetir o nome. Ada Kalou, que conseguiu, através do Podemos e da sua plataforma, falar muita coisa, muita besteira, digamos assim. Como os outros veem Cristo? Bom, eu não vou comentar isso. Eu li esta parte do livro, meus amigos, não é culpa do João Maurício Braga, ele simplesmente está a descrever as coisas, mas é de uma falta de respeito tão grande que eu, em relação ao Senhor Jesus, não vou falar sobre isso, vou passar à frente. Pronto. Falta de respeito no sentido dessas pessoas woke, o que pensa sobre a pessoa de Jesus, não é? O autor não tem culpa nenhuma, ele está a descrever, não é? Portanto, a conspiração sinistra da família tradicional. Página 188, vejam bem, a conspiração sinistra da família tradicional. Abolição da família tradicional, abolição do homem hetero, abolição da figura do pai. Pronto, está aqui tudo dito, meus amigos. Esta tem sido a destruição da civilização. O ataque principal de dentro, pois temos a islamização que está a vir, não é? Como sabemos, mas o ataque de dentro é a abolição da família tradicional, a abolição do homem hetero e a abolição da figura do pai. Destruindo isso, destrói-se a base da sociedade. Página 88. Depois, o livro 1970, A Dialética do Sexo, de Shulamit Firestone, eu não conheço, por acaso não conheço esse livro, página 188, proposta nos anos 60 da abolição da família, ou seja, quando este livro foi escrito em 1970, já propunha, portanto, a abolição da família, já nessa altura. Vejam bem, este ataque já veio de trás, meus amigos. Portanto, o caso de Rain Gordon, que casou com uma mala. O famoso caso do homem que se casou com uma mala. Ele diz que casou com uma mala e tem um relacionamento com uma mala. Então, pode ter relacionamento com a televisão, com o que ele quiser. Página 190. Doença patológica. Dizer a uma criança de 5 anos na sala de aula que se não tivesse existido homens brancos, não teria havido nunca nacional-socialistas alemães. Vejam bem o raciocínio aqui. Vejam bem. O melhor era dizer a esta criança, olha, se não tivesse existido homens ocidentais, tu não existias. Pronto. Era melhor, não é? Mas eu acho que eles não chegam a esse ponto. Enfim, a ciência é um instrumento de opressão heteronormativa ocidental em que seus dogmas, com o rigor científico e o estudo dos factos, são puro fascismo. Depois temos o Theogenderlogos. Ativistas pós-modernos da extrema-esquerda que produzem e ministram conteúdos e conceitos sem rigor científico, mas visto como verdadeira ciência e dogma. Theogenderlogos. Conclusão. Bom, chegamos à conclusão. Página 201, 212. A Wokeland. Bem-vindos a Wokeland. Ou seja, bem-vindos a Wokeland. Um mundo demencial, doente, desumano, manicomial e totalitário. Quais são as armas deste mundo? O engano e a manipulação. A ideologia, o liberalismo progressista. Então, o que é que João Maurício Braz nos diz? Para desintoxicar a mente, ele nos dá uns autores, uns bons autores. Há mais, mas ele dá-nos alguns bons autores. Que são transversais à direita e à esquerda, nos diz aqui João Maurício Braz. Pronto, é mais ou menos. Podemos dizer que sim. Então, bons autores para nós desintoxicarmos um pouco a mente de toda esta pernafália, não é? Do wokeismo. Temos George Orwell, um autor muito interessante que eu já li bastante, francês, Jean-Claude Michéa, muito interessante, fixem os nomes, apontem, Jean-Claude Michéa. Christopher Lasch, outro autor muito interessante também, muito bom. Pasolini, também, interessante. Guy Debord, que tem aqui o livro La Société du Spectacle, eu tenho mesmo, lembrei-me porque eu vou fazer, se calhar, o resumo desse livro mais tarde. Agora não, mas mais tarde. La Société du Spectacle, um grande autor, atenção, que explica muito bem tudo o que temos estado aqui a falar. Depois, Hannah Arendt, com o seu grandioso livro sobre o totalitarismo. Roger Scruton, também temos aqui um livro que brevemente, depois eu vou anunciar os livros que eu vou
eu vou apresentar. Georges Bernanos, que escreve La France contre les robots, a França contra os robôs, e escreve muito mais. Solzhenitsyn também. Peggy, Charles Peggy, é sempre um autor interessante para ler. Michel Sandel também. Alistair MacIntyre também. E há muitos outros, meus amigos. Temos muita gente, podia estar agora aqui a acrescentar muito mais autores, não vou fazer, já estamos com 1h34, 1h34 e já chega. Meus amigos, comprem este livro, conclusão, muito bom. João Maurício Braz não tem papas na língua, diz-nos as coisas como são, textos sem ensaio, não há exagero, atenção, eu pensei que no início, se calhar o autor está a exagerar um bocadinho, mas não há exagero. Esta gente, estes progressistas liberais, pensam mesmo assim, meus amigos. Esta gente isto é perigoso, é porque isto está a atingir os jovens. E os jovens é o futuro, meus amigos, o futuro das sociedades ocidentais. Se nós começarmos a ter esta gente toda nos principais postos avançados, digamos assim, das sociedades, isto torna-se perigoso. Quem é que vai estar à frente deste país, não é? Então é preciso que haja uma reviravolta muito grande. É preciso que cresça o movimento conservador nos jovens. Estou a falar dos jovens. O Chega está a fazer um bom trabalho, sim senhor, mas é preciso que haja um levantar, um reavivamento, um pouco em termos espirituais, um reavivamento gigante, tanto nos Estados Unidos como na Europa, gigante contra tudo isto, meus amigos. É tempo de dizer basta, chega deste manicômio a céu aberto e voltarmos aos princípios bases da sociedade, meus amigos, que são a defesa da liberdade, a defesa da liberdade de expressão, a defesa da propriedade privada, a defesa da família tradicional, a defesa da nossa identidade, da nossa cultura, da nossa história, da nossa língua, a defesa de quem nós somos, da nossa nação, a nação, o Estado-nação. Temos que novamente proclamar em alto e bom som, a céu aberto, novamente, esses valores que são os valores de Roma, Atenas e Jerusalém. Roma, Atenas e Jerusalém formaram a civilização ocidental e nós temos que proclamar em voz alta novamente estes valores. E eles sabem que nós sabemos e por isso é que eles querem que nós façamos assim, que eu não posso dizer aqui no canal, e eles querem que venham todos aqueles que são lá do outro lado do mundo, que são completamente opostos a nós, para fazerem assim, que é para nós um dia desaparecermos completamente e ficarem eles, mais uma elitezita da extrema-esquerda, para terem sempre o voto assegurado. O que eles não sabem, o que eles desconhecem, é que essa força que vem do Indostão, da Ásia, dos países do Médio Oriente, essa força gigante que está a vir, não permite absolutamente nada do que está aqui, meus amigos. Não permite absolutamente nada desta visão, desta desconstrução, desta visão desconstruída, esse progressismo liberal ou esse liberalismo progressista é completamente contra a visão de toda esta gente que vai vir. E, meus amigos, eu digo-vos já, não quero estar cá, espero não estar já cá, quando houver ele encontro, não é? Há um cartoon, havia um cartoon nas redes sociais que fazia o El Encontro, quando vinham os gajos todos do Estado Islâmico e vinham os woks todos, que aquilo é um encontro, mas é um encontro explosivo, porque eles não se dão, não é? Justamente a sociedade mais machista e patriarcal que existe é a sociedade islâmica, meus amigos. Portanto, está tudo dito. Espero que tenham gostado. Não percam o próximo vídeo. Vamos falar das 12 regras para um Portugal mais justo do professor Gabriel Mitar Ribeiro. Não percam. Um abraço. Até uma próxima.